Seja muito bem-vindo a mais um Dia a Dia com Deus. Nessa semana nós estamos falando sobre comunicação, em especial pela comemoração do dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Sabia que a comunicação é muito importante tanto para conseguir um trabalho como para mantê-lo? Nós preparamos um programa especial para ajudar a você que não está empregado. Nós vamos falar da comunicação na hora da entrevista. Você vai acompanhar algumas dicas de um profissional do Núcleo de Empregos aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Boa tarde, meu nome é Raquel, sou especialista em recursos humanos. Hoje, dia 1º de maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador, estamos aqui para lhe dar algumas dicas sobre a entrevista de trabalho, né? Você que está aí aguardando a sua entrevista ou já foi chamado para uma entrevista, está um pouco ansioso. Então vamos ver algumas dicas que são importantes para esse momento. Então vamos lá. Primeiro ponto, apresentação pessoal. Gente, é muito importante a vestimenta, a forma que eu vou me vestir. Isso já vai falando bastante, vai retratando quem é você através do teu visual. As pessoas já vão fazendo uma imagem de quem é você. Então vamos lá, evite, gente, roupa transparente, roupas muito decotadas, curtas. Os homens com aquelas camisetas com frases impróprias, inadequadas, então evitem. De preferência, use uma camisa, pode ser de manga curta sem problema nenhum, mas não esqueça de abotoar. Cabelo, gente, cabelo sempre, homens, cabelos cortados, barbas bem feitas, mulheres, cabelos bem penteados, arrumados, né? Evitando as mãos, gente, é bem importante, unhas, né? As mulheres evitando as unhas sujas ou até mesmo compridas demais, muito coloridas, então evita isso. Uma dica ainda para os homens, para as mulheres também, mas os homens em especial, sapato. Sapato é uma coisa que a gente olha bastante. Qualquer que seja o sapato, gente, tem que ser muito limpo, tem que estar limpinho, bem ilustradinho. A gente faz, tudo isso vai mostrar quem é você nesta entrevista, no momento da entrevista, ok? E também agora vamos falar um pouquinho então de postura comportamental. O que é a postura comportamental? É desde o momento que você chega, desde o momento que você diz um bom dia ou uma boa tarde. O aperto de mão que seja forte, firme, que vai estar mostrando desde o início a tua segurança e a tua autoconfiança. Depois um sorriso é muito importante, que vai mostrar também o teu bom humor, que você é uma pessoa alegre, segura. Isso tudo vai escondendo o nervosismo desse primeiro impacto da entrevista. É importante você, durante a entrevista, não cortar o entrevistador, deixar que ele fale, que ele faça as perguntas primeiro e depois você vai falando, você vai respondendo. Não fale muito alto, muito gritado ou muito baixo, que ele também não possa te entender. Deixa ele ir fazendo as perguntas e você vai respondendo. Evite principalmente de falar mal do seu último emprego. É muito comum a gente sair do emprego, a gente não está bem, a gente às vezes tem algumas coisas para colocar para fora, mas isso não é ético e isso vai contar um ponto negativo para você se você fizer isso. Então evite isso também. Comunicação, gente, é tudo isso. Comunicação é desde a tua vestimenta, como você está vendo, então, até a forma com que você vai se apresentar e se mostrar durante a entrevista, se portar durante a entrevista. Também faz parte de toda a dinâmica, gente, uma dinâmica da entrevista, um trabalho em grupo, ou seria a dinâmica de grupo que a gente chama. Eu sei que algumas pessoas não gostam, mas é desta forma que você vai poder aparecer mais natural, descontraído, porque aí você tem mais pessoas junto, você vai ficar mais tranquilo. E quem está entrevistando, ele vai poder também perceber melhor você, essas características, o teu trabalho em equipe, como que você funciona em equipe. A tua iniciativa, a tua criatividade, o teu envolvimento com a atividade que você está fazendo. Então isso é muito importante. Então não fuja nunca de uma dinâmica de grupo. Participe e firme, participe de tudo, vá até o fim dessa dinâmica, porque ali você pode ser que nesse momento seja um momento decisivo para a tua contratação. Então, gente, comunicação é isso. Eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e possam usar na sua próxima entrevista. Uma boa tarde para vocês. Esperamos que essas dicas ajudem você na sua próxima entrevista. E nessa semana nós estamos mostrando também algumas formas que Deus pode falar com a gente.
Hoje nós vamos conhecer uma forma de comunicação sem palavras, quando Jesus nos convence através das circunstâncias. Entenda mais dessa forma de diálogo com Deus com o pastor Pascoal Peragini Júnior em alguns instantes. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar aqui, andar aqui. Sem sapato a dar do pé. Salto alto, salto baixo. Sem fechado ou mais aberto. Assim é bom, é. Tudo em moda para o pé. Nem lá, nem ali. É melhor andar aqui, andar aqui. A Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. Deus fala conosco e temos aprendido ao longo dessa semana que Deus usa várias maneiras diferentes de nos falar. Nós já aprendemos que Ele pode usar pessoas, que Ele pode usar sinais, que Ele usa as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos aprender que Deus também usa as circunstâncias da nossa vida. Na verdade, Deus fala muitas vezes com você e comigo através das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Interpretar o cenário da vida nos ajuda a entender os projetos de Deus e a vontade de Deus. A Bíblia nos fala da história de um profeta chamado Jonas. Ele se encontra lá no Velho Testamento com um livro que tem o seu nome. E no primeiro capítulo, a Bíblia nos mostra as várias maneiras pelas quais Deus fala com o ser humano e fala também das circunstâncias. É interessante que Jonas, que era um profeta, ouviu a voz de Deus. Deus falou diretamente com ele ao coração e disse: Jonas, vai para uma cidade chamada Nínive e prega a minha palavra lá. E ele não gostava dos ninivitas, os israelitas estavam em guerra com eles, ele disse: eu não vou para lá. Pegou um navio e decidiu então ir para o fim do mundo do seu tempo, chamado Tarsis. Entrou nesse navio, desceu ao porão e começou então a sua viagem. Só que no meio dessa viagem veio uma grande tempestade. As ondas estavam quase fazendo esse navio naufragar. Todo mundo estava desesperado e todo mundo percebia que aquela tempestade não era normal, menos Jonas. Todo mundo estava jogando fora as coisas do navio, menos Jonas. E aí então o capitão do navio chegou para Jonas e disse: olha, se você não presta para fazer mais nada, vê se faz uma oração. Mas Jonas não queria falar com Deus, nem ouvir a voz de Deus e nem perceber que aquelas ondas, que aquela tempestade era um sinal de Deus, alguma coisa a respeito de Deus na sua própria vida. Até que então todos os marinheiros disseram: tem alguma coisa errada e tem alguém errado aqui dentro e nós precisamos descobrir quem é, e tiraram sortes. E você pode imaginar quem é que ficou com o palitinho menor? Foi Jonas. Não foi coincidência, foi Deus falando com ele através das circunstâncias. E perguntaram para Jonas: Jonas, quem é você? O que é que você faz? O que está acontecendo? E ele disse: eu sou profeta do Deus que criou o céu, a terra e o mar. E eu estou fugindo dele, eu não quero ouvir a voz dele. E todo mundo tem temor de Deus naquele navio, porque o Deus que criou o mar estava querendo se encontrar com Jonas e ele não queria ouvir. A Bíblia está cheia de fatos em que circunstâncias da vida estão a nos dizer: filho, dá o teu coração para o Pai eterno. Está na hora de você ter um encontro com Ele. E às vezes nós fazemos de conta que estas circunstâncias não têm nada a ver com a nossa vida. Eu me lembro da história de um pintor
E esse pintor estava pintando o teto de uma catedral na Europa. E os andaimes estavam levantados, e ele estava pintando algo muito bonito, e ele estava apaixonado pela obra da sua própria mão. E num dado momento ele começou a andar para trás naquele andaime, no sentido de pegar um pouco mais de perspectiva e enxergar melhor a obra das suas mãos. E os trabalhadores que estavam embaixo começaram a perceber que ele ia cair do andaime e começaram a gritar: olha, moço, você vai cair, toma cuidado. Mas ele não conseguia ouvir. Ele estava tão embevecido, tão envolvido com a obra das suas mãos, que ele não podia ouvir ninguém. E então, um dos trabalhadores fez uma bolota de barro e lançou com toda a força no teto. E aquela pintura se estragou. E aquele homem, então, irado, olhou para baixo para os trabalhadores e disse: quem foi o louco que estragou a minha pintura? E aí aquele homem, aquele trabalhador disse: moço, o senhor estava caindo do andaime e não estava percebendo. Queridos, Deus age assim conosco. Agiu com Jonas e age assim na nossa vida. Às vezes nós estamos tão envolvidos no nosso projeto de vida que nós não percebemos a voz de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus em tantas maneiras. Então Deus tem que pegar a nossa história, as circunstâncias da nossa vida e chacoalhar, como ele chacoalhou aquele navio onde Jonas se encontrava, para ver se em algum momento os nossos olhos se abrem, para entender que a vida é muito mais do que isso que você está construindo e que você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. E sabe o que é pior? É que todos tentaram ajudar Jonas. Todos pegaram e começaram a remar naquele navio. Os navios antigos eram galeras, tinham velas, mas tinham também remos. E eles estavam tentando fazer tudo pela vida de Jonas, mas nada dava certo, porque Jonas precisava ouvir a voz de Deus. E eu tenho visto tanta gente como Jonas, dando trombada com a vida, Deus mexendo na sua história, e ele não percebendo que precisa ter um encontro pessoal, vivo, eterno, do coração com o Todo-Poderoso. Eu não sei como é que vai a sua vida. Eu espero que esteja num mar azul e tranquilo, mas muitas vezes a nossa vida está num mar revolto, e nós estamos jogando de um lado para outro, quando na verdade o que nós precisamos é olhar para cima e dizer: Senhor, o que tu queres me ensinar? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Qual é a decisão que eu quero tomar? Muitas vezes as circunstâncias da nossa vida são um apelo de Deus para uma mudança radical, para uma tomada de posição, para um passo de fé. Qual é o apelo de Deus para você hoje? Eu não sei, só você e Deus sabem. Por isso, fale com Ele. Ele tem a resposta para você no meio desta circunstância de vida que você está vivendo. Que Deus abençoe você e que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração. E o Dia a Dia com Deus de hoje vai ficando por aqui. Nós deixamos um convite para você participar de um culto que acontece hoje à tarde, às 3h30 da tarde. O endereço da nossa igreja aparece aí na tela do seu vídeo. Você é o nosso convidado para estar junto com a gente aqui no Culto da Vitória. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um Dia a Dia com Deus. Que Deus os abençoe e até lá!